Boa tarde, pessoal. A gente está aí mais uma vez, né, para juntos termos mais uma aula. Pessoal, a aula de hoje, ela será gravada, né? Não será online, não será online. Então, mas a aula posterior, que é a aula de amanhã, ela vai ser ao vivo novamente, né? Pelo programa, aqui pelo Meet. Ontem nós trabalhamos alguns itens, né, de caso clínico, né, elaboramos não, abordamos algumas doenças, né, que a gente trabalha no nosso dia a dia, que é comum para quem trabalha na área de saúde, com socorro, né, com resgate. Então, algumas coisas nós precisamos identificar, né, nós precisamos aprender, nós precisamos saber pelo menos o básico, né, do que se trata. Não tem como você se formar se você não tem pelo menos uma noção daquilo que você está fazendo. Mas eu acredito que o conteúdo programático é bastante rico, né? Tem bastante informação. Então, assim, igual eu vou falar mais uma vez, né? Depende de cada chegar onde você quer ir, se você realmente deseja seguir nessa profissão, se você não. Eu acredito que talvez, sim, se você está fazendo o curso, né? É porque você realmente tem essa vontade, tem esse desejo. Então, vou só relembrar, né, da aula de ontem, o que a gente trabalhou, né? Hoje, juntamente com esse vídeo, né, eu vou mandar algumas perguntas, né? Algumas eu já vou enviar para vocês as matérias. Algumas perguntas são fáceis de se responder. Algumas perguntas você tira de letra, você consegue responder mesmo sem abrir a matéria, ok? Mas outras perguntas você precisa da matéria para que você consiga responder, né? Isso é um exercício, né? Baseado mais ou menos de como vai ser a prova de vocês, ok? Então a prova de vocês vai ser mais ou menos o mesmo estilo desse trabalho, né? Vocês vão ter um tempo considerado para poder fazer, para pesquisar, né? E eu só vou averiguar com a Kátia como que vai ser entregue isso, né? Porque eu não mandei uma mensagem para ela, mas eu vou ver com ela isso. Se vocês vão ter que imprimir esse papel, ter que imprimir esse exercício, levar imprimido, respondido, ou como que vai ser feito, né? Mas eu vou passar, vou comunicar com ela, tá? E vai ser dadas instruções lá no grupo para vocês, como vai ser o procedimento. Se não for eu que for passar, provavelmente vai ser alguém da escola, né? Que vai passar para vocês como que vai funcionar isso, ok? Então, sem mais delongas, né? Vamos lá para a matéria, que é o que importa para nós também hoje, né? Nós abordamos e aprendemos um pouco sobre síncope, dispneia, crises hipertensivas, crises hipotensivas, IAM, infarto do miocárdio, diabetes e hipoglicemia. Nós trabalhamos esses itens ontem, né? Na aula de ontem foi muito proveitosa, teve uma participação muito boa, muito grande, né? É bom quando vocês participam, porque isso enriquece a aula, isso tira dúvidas, talvez não a sua dúvida, mas uma pergunta que você faz tira a dúvida do seu colega. Então, por isso que às vezes eu sempre pergunto se está todo mundo entendendo, se está ok, se pode continuar dessa maneira, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? É uma aula mais curta, né? Um vídeo mais curto, devido também ao exercício e também para a gente fechar essa
essa parte aqui, porque na próxima aula, na aula de amanhã, nós já vamos abordar um outro assunto, né? Que tem relação a emergências clínicas também, né? Tá tudo dentro de emergências clínicas, mas é um outro assunto, né? Então, para fechar, a gente vai falar um pouquinho de AVC, acidente cerebral, e de crise convulsiva, ok? Vou chegar lá no slide onde nós paramos ontem. Glicemia, né? Hoje nós já vamos passar, né, um pouquinho à frente. Vamos começar aqui definir o que é um AVC, né? Que ontem eu até fiz algum comentário a respeito do AVC, comentei a respeito de outra doença também, né? Nós fizemos, tipo assim, nós não abordamos apenas o que está aqui, mas a gente conseguiu fazer um comentário de outras doenças que um dia você pode se deparar com elas. E aí você pode ajudar, de repente, você vai chegar, passar sua ficha para o médico, você pode ajudar ele a fechar um diagnóstico, dependendo com uma coisa simples, que às vezes você olha para você é uma coisa tão simples, né? Mas que de muita valia, né? Dentro de uma avaliação médica. Todas as informações, pessoal, todas as informações possíveis, nós precisamos fornecer, né? Tudo que nós captarmos de informação de um paciente, de uma vítima, nós precisamos passar isso para frente, né? Se você chega, só voltando um pouquinho, na cena de um acidente, você precisa não olhar apenas o acidente em si, mas você precisa olhar um todo, a sua volta, o que está acontecendo, para que você possa descrever para o médico. Por quê? Às vezes foi uma colisão com a árvore lá, com um poste ou com outro veículo, teria outro veículo no local, entendeu? Não que não tenha nada a ver, mas pode sim, dentro de um acidente automobilístico, pode acontecer um AVC? Pode, essa pessoa pode vir a bater a cabeça, né, colidir a cabeça em algum lugar e ter um acidente vascular cerebral, correto? Então, vamos começar aqui a definição. Definição de AVC: acidente vascular cerebral. O AVC, também conhecido como derrame cerebral ou acidente vascular cerebral, ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, causando a paralisia da região afetada no cérebro. Pessoal, não sei se alguém tem uma outra doença também, não está no conteúdo, mas se tiver tempo a gente pode abordar ela também, né? Que ela chama-se trombose, né? Eu não estava no conteúdo, por isso eu não trouxe para vocês, mas eu vou comentar um pouquinho, porque a trombose ela pode ter a ver com o AVC, né? Pode estar ligado. Por quê? A trombose, pessoal, igual. Tem gente com problema de trombose. O que acontece? O que é o trombo? Ele é um coágulo, né, dentro da veia, em algum lugar, que ele impede a passagem do sangue, né? Então, o que acontece? Por que eu estou falando para vocês que pode ter a ver? Ó, o AVC, também conhecido como derrame cerebral ou acidente vascular cerebral, ocorre quando há entupimento dos vasos. Então, que levam sangue ao cérebro. Então, se tem um vaso que está no caminho do sangue até o cérebro e há um coágulo, né, há um trombo, pode ter a ver uma coisa com a outra, né? E a trombose, pessoal, ela mata, né? Se esse trombo desloca, ele pode cair no coração, né? No pulmão, então assim, no cérebro, como está aqui, né? Então é uma veia, é uma região entupida, um vaso que foi entupido, né? E aí o que acontece? Rompe-se um vaso, né? Na cabeça, causando paralisia, né?
às vezes, muitas de um lado. Vamos supor que foi do lado esquerdo, né? Que houve esse interrompimento. Então, o que vai acontecer? O seu lado esquerdo, ele vai ficar prejudicado, ele vai paralisar. E esse AVC depende, né? Ele pode ser um AVC mais ameno, mas pode ser um AVC que tomou uma região muito grande. Eu comentei com vocês ontem, né? O meu pai, quando ele, há uns 2 anos atrás, quando ele ainda estava vivo, claro, né? Mas ele teve um AVC, certo? Ele caiu a cabeça. Eu contei isso na aula ontem para vocês. E a extensão do AVC, um AVC hemorrágico muito grande. A extensão do AVC foi muito grande, né? Tomou praticamente o cérebro todo e foi irreversível, né? Dali ele ficou internado e veio a óbito, né? Seguindo, a condição provoca sintomas como perda súbita de visão, né? Se há um coágulo, pessoal, se há um AVC, ele pode atingir qualquer parte do nosso corpo. Por quê? O cérebro é a máquina que comanda no corpo. Cérebro e coluna vertebral, né? É onde tem os estímulos, né? Onde tem ali os elétrons, me fugiu da memória agora, né? Ó, a condição provoca sintomas como perda súbita de visão, já havia dito. Dor de cabeça intensa, diminuição ou perda súbita da força na face. Quando a pessoa tem um AVC ou um derrame, né? O que acontece? Ele vai, às vezes, ficar com a boca torta, né? Vai ficar com o lado esquecido, né? Que se fala, muitas pessoas falam, esqueceu o lado, ele vai ficar sem movimentos de membros superiores e membros inferiores, né? Depende de cada lesão, depende de cada paciente, de cada como que foi o AVC, né? Perna de um lado do corpo, então ele vai ficar de um lado esquecido. Aí precisa de fisioterapia para voltar. Eu conheço uma pessoa que teve um AVC e ela conseguiu se recuperar, né? Ela ficou com um lado esquecido, mas conseguiu se recuperar e hoje ela trabalha, é uma pessoa ativa e que está bem, né? É um vizinho meu, ele teve isso há uns anos atrás. Teve que fazer um tratamento, teve que fazer uma fisioterapia. Certo? Vamos lá. O que causa o AVC? Certo? O AVC pode ser causado por diversos fatores, dependendo de como se originou. Ele pode surgir a partir de vasos sanguíneos, de como ele se originou. Ele pode surgir a partir de uma obstrução de vasos sanguíneos, que nós abordamos no primeiro tópico. De acidente vascular isquêmico ou uma ruptura conhecido por acidente vascular hemorrágico, né? Então tem os dois AVC, o hemorrágico, né, e o isquêmico. Seguindo. Causas do AVC hemorrágico, né? O que está causando aí, o que vai levar uma pessoa ao AVC. AVC hemorrágico. As causas do AVC hemorrágico são hipertensão arterial, né? Por quê? Porque influencia, né? Quando você está com a pressão alterada, ela é muito elevada, eu já vi pessoas, né? Já presenciei pessoas com uma pressão arterial elevada, que as veias, você via as veias pulsando na cabeça dessa pessoa, né? Então, assim, e tem um monte de causas aqui, um monte de...
inflamação nos vasos sanguíneos, que pode desenvolver a partir de doenças como sífilis, como doença de Lyme, vasculite e tuberculose. Então, pessoal, um AVC, a pessoa estava bem, deu um AVC. Pode estar relacionado a outras doenças, né? Distúrbios de coágulo do sangue, como hemofilia. O hemofílico é aquele que ele não. Que se ele cortar, ele vai sangrando, 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 né? Ferimentos na cabeça ou no pescoço, que resultam em danos aos vasos sanguíneos da cabeça ou no pescoço. Só reforçando, uma pessoa quando, por exemplo, que ela está viajando de avião, se ela já tem um problema de trombo, se ela tem um problema aí que pode ser que vai desencadear um AVC, às vezes quando a pessoa está no avião, isso pode agravar, né? Na época do Covid, muitos pacientes não estavam estáveis, né? Estavam instáveis. A gente ia levar para o aeroporto para ser removido para São Paulo, para Belo Horizonte, para qualquer outro lugar. Essa pessoa muitas vezes não tinha condições de ser removida. Por quê? Devido a condições de altura, né? A altura muda. Lembra que eu citei ontem para vocês, questão do futebol, da dispneia, da saturação? Então, isso aqui também é influenciado, né? Tratamento com radiação para câncer no pescoço ou cérebro, né? Você pode facilitar isso acontecer, né? Porque a radiação pode ajudar isso a desencadear, certo? Onde eu parei? Angioplastia amiloide cerebral, uma doença degenerativa dos vasos sanguíneos. Arritmias cardíacas, né? Então, lembra que nós estudamos sobre pressão arterial ontem, sobre arritmia cardíaca. Então, gente, o corpo da gente é uma máquina perfeita. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Quando você corta um dedo e que vai álcool naquele dedo, todo o seu corpo sente. A dor vai ser naquele local. Mas existe um reflexo de todo o corpo reagir com aquilo, né? Doenças das válvulas cardíacas, como colapso da válvula mitral ou estenose de uma válvula cardíaca. Endocardite, forame oval patente, que é um defeito cardíaco congênito. Distúrbios de coagulação do sangue. Pode ser um hemofílico, né? Se tem um distúrbio de coagulação de sangue, o hemofílico tem o distúrbio de coagulação de sangue. Vasculite, inflamação dos vasos sanguíneos. Insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? O coração que já. O músculo, lembra ontem que nós falamos do músculo cardíaco? Ele já não tem a mesma força, né? Ele já não consegue se movimentar como antes. Infarto agudo do miocárdio. Então, pessoal, tudo muito ligado uma coisa com a outra. Uma doença pode levar a outra, né? Uma doença pode desencadear a outra. E aí, por fim, aí vai, né? Vamos lá, seguindo. Causas do AVC isquêmico. Nós vimos do hemorrágico, agora vamos ver do isquêmico. As causas do AVC isquêmico são aterosclerose, desculpa,
condição vascular, onde ocorre o acúmulo de lipídios, como o colesterol e triglicérides, desculpa, plaquetas ou outras substâncias no interior dos vasos, levando a um espaçamento gradual de suas paredes e gerando sua obstrução. Formação de trombos. Ó, lembra que eu falei agora mesmo de trombos? Formação de trombos, pequenos grumos de sangue coagulados, de diversos tamanhos, que quando em circulação encontram um vaso menor que o seu diâmetro causa obstrução, certo? Então, assim, tem algumas coisas que causam, né, esse trombo, né, que desencadeiam esse trombo. Eu tenho uma opinião, né, mas nem vou abordar ele aqui, questão que está causando muito trombo, né? Ele, não só trombo, pessoal, mas está causando muitas outras coisas. Não vou comentar. Se alguém tiver algum interesse, depois a gente pode comentar isso, tá? Não é porque pode ser que às vezes alguém não interprete isso de uma maneira correta, mas é o meu pensamento a respeito desse determinado assunto, né? Mas se alguém quiser saber o que é e o meu parecer, estou à disposição para poder estar respondendo. Inflamações. Resposta, respostas locais que o nosso corpo produz para combater alguma situação indesejável, né? O que que é isso? Ó, inflamações, respostas locais do nosso corpo que o nosso corpo produz para combater alguma situação indesejável, né? Isso aí é o que? Os seus anticorpos que estão agindo, né? No AVC, as inflamações comuns são causadas por anticorpos, doenças autoimunes e as infecções que acometem o interior das artérias. Sinais e sintomas de AVC. Os principais sintomas de AVC são diminuição ou perda da força da face, como eu já havia dito, né? Há uma paralisação do músculo facial aqui, ó, né, da face. Braço ou perna de um lado do corpo. Alteração súbita da sensibilidade. Sensação de braço ou perna de um lado do corpo, né? É muito parecido isso aí também com a paralisia facial, né? Quando fala disso aí. Eu tenho uma filha que uma vez ela teve uma paralisia facial, né? Dessa região para cá. Teve que fazer fisioterapia, fez as fisioterapias e voltou a ficar normal. Hoje ela é normal, não teve nenhum problema, graças a Deus. Perda súbita de visão num olho ou nos dois olhos. Alteração aguda da fala, incluindo dificuldades para articular, expressar ou para compreender a linguagem. Dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente, né? Pode ser um sintoma de quê? De um AVC, né? Ah, mas eu estou sentindo muita tontura, muita dor de cabeça, um formigamento do lado esquerdo, igual eu disse, né? Na região aqui do braço, na região aqui das axilas,
estou sentindo isso, uma pressão sobre o peito. Alteração aguda na fala. A pessoa fica com aquela fala arrastada, né? Tenta expressar e não consegue. Tenta falar, mas não consegue. Por quê? Porque o AVC atingiu alguma parte do cérebro que controla a fala, né? Então, o nosso cérebro é uma caixinha de surpresa, mas ele controla todo o corpo. Dependendo da região que foi atingido, você perde a função daquela região, né? Observa para vocês verem, pessoal. Lutador de boxe, lutador de MMA, a maioria deles tem um certo problema quando param, quando encerram a carreira, né? O Maguila teve, o Mike Tyson, o Eder Joffre, tantos outros lutadores de boxe ou de MMA, que muitas vezes eles dão um problema de Alzheimer, né? Porque foi muita pancada na cabeça. Então isso acaba desenvolvendo AVC, desenvolvendo todas essas doenças, né? Dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente. Instabilidade, vertigem súbita, intensa e desequilíbrio associado a náuseas ou tratamento é feito de cerebral, que o paciente teve. Por de urgência e de emergência, né? A emergência é algo que tem risco imediato à vida. A urgência precisa ser atendido rapidamente, porém, risco de tratamento o mais rápido possível, para evitar pular uma janela de um tempo, né, de horas lá que você precisa ser atendido, fazer os procedimentos, para que essa pessoa não venha ter sequelas, para diminuir as sequelas, para conseguir tentar ser o máximo reversível possível, né? Se o tempo de aparecimento dos sintomas for igual a 4 horas, sem presença de hemorragia intracraniana, pode-se tentar a desobstrução. Ó, lembra que eu falei para vocês? Até 4 horas. Pode-se tentar a desobstrução das artérias através de medicação endovenosa. O procedimento é conhecido como trombólise endovenosa, né? Quando a gente chega no hospital com um paciente com suspeita de AVC, normalmente os médicos falam, está dentro da janela para trombolizar, né? O que é isso? Está dentro do período para fazer essa trombólise, né? Com essa medicação para tentar reverter aquele AVC, né? Por quê? Se passar muito do tempo, esse AVC ele vai ser irreversível, né? AVC, quando a pessoa tem um AVC, ela pode ter outros AVCs? Com certeza, né? Isso pode evoluir. Vamos agora tratar do último tópico, da crise convulsiva, certo? Ó, definição de crise convulsiva. Uma convulsão ocorre quando há uma atividade elétrica anormal no cérebro. Lembra lá quando a gente falou de crise convulsiva? Só que a gente não tratou muito específico. Desculpa. A gente não tratou muito específico da crise convulsiva em si. Nós falamos um pouquinho que deve ser o quê? Segurar a cabeça lateralizada, porque se houver vômito, se houver secreção na boca, para essa pessoa não broncoaspirar, né? Para ela colocar para fora.
Falamos que precisa afrouxar as roupas, tirar anéis, tirar pulseira, aliança, brinco, tudo que pode ser que venha machucar essa vítima, né, ou esse paciente. Retirando isso, afrouxando as roupas, né? Lembra que eu falei isso para vocês? E o paciente numa crise convulsiva, ele vai se debater, né? Crise convulsiva ou epilética também, né? Ele vai ficar se debatendo, né? Que é bem assim, bem parecido, né? As, e vamos lá. Essa é uma atividade normal. Essa atividade anormal pode passar despercebida ou, em casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência, acompanhada de espasmos musculares. Né? O que é isso? A pessoa fica se debatendo, fica se contorcendo, todo o corpo da pessoa começa a se mexer. Né? Se você encontrar a pessoa em crise convulsiva, qual vai ser a sua conduta? Segura a cabeça para não bater a cabeça, para isso, para essa crise convulsiva não levar a um AVC, né? Segura que a pessoa até ela passar aquele tremor, e vai monitorando, porque essa crise ela pode voltar novamente após passar. Então, até que você consiga chamar o socorro especializado, remover esse paciente para o hospital, para ser tratado essa crise convulsiva, para ser medicado, você precisa observar quantas vezes essa pessoa teve a crise, né? E passar isso para a equipe. As convulsões geralmente vêm de repente e variam em duração, dependendo da duração da gravidade. A convulsão pode ser evento único ou acontecer repetidas vezes, que eu acabei de falar, né? Pode ter uma convulsão, mas pode ter outras que vão se repetir, né? É um caso de urgência. Crises recorrentes caracterizam o diagnóstico de epilepsia, né? Uma pessoa que ela tem uma crise convulsiva esporádica não é uma questão de epilepsia. Mas uma pessoa que ela sempre tem crise convulsiva pode estar ligada às crises epiléticas, né? As crises epiléticas podem afetar um ou dois lados do cérebro. Os sintomas podem durar de alguns segundos a muitos minutos por episódio. Algumas sensações ocorrem como sinais de alerta para uma convulsão que vai acontecer, né? Como eu disse, por que tem a convulsão? Por que tem a febre? Porque tem alguma coisa errada com o corpo, né? Muitas vezes a pessoa, primeiro, ela tem uma febre, né? Não estou falando que é todas as vezes, vamos usar no caso da febre. A pessoa tem uma febre e da febre é desencadeada e ela começa a se convulsionar porque a temperatura aumentou muito, né? Então ela começa a se debater, ela vai convulsionar, vai ter uma crise convulsiva. Ok? As causas das crises convulsivas: níveis anormais de sódio ou glicose no sangue, infecção cerebral, incluindo meningite, lesão cerebral que ocorre ao bebê durante o parto ou nascimento. Né? Então, quer dizer, a criança está acabando de nascer, já pode nascer com a crise convulsiva. Problemas cerebrais que ocorrem antes do nascimento, defeitos cerebrais congênitos. Tumor cerebral, né? Devido ao tumor, por causa do tumor, pode-se ter crises convulsivas, né? Asfixia. Porque vai faltar, às vezes, ar, né? Vai faltar oxigênio, né? Abuso de drogas. Pode ter a ver, né? Choques elétricos, né? Pode ser que vai
desencadear uma crise convulsiva, né? Febre, que eu falei agora há pouco, especialmente em crianças pequenas, né? Que a febre sobe muito, né? Febre alta pode levar às crises convulsivas. Lesões na cabeça, né? Uma pessoa teve uma queda, bateu a cabeça, ela pode desencadear ou desenvolver uma crise convulsiva? Com certeza, né? Doença cardíaca, doenças relacionadas ao calor, né? Ver intolerância ao calor. Então, tem que se observar isso, né? Drogas ilícitas, como o pó de anjo, PCP, cocaína, anfetaminas, insuficiência renal ou hepática, nível de sangue de açúcar, nível baixo de açúcar no sangue. Sinais e sintomas da crise convulsiva. As convulsões podem se revelar como eventos menores. Motores, desculpa, pessoal. As convulsões podem se revelar como efeitos motores. Alteração da consciência, da sensibilidade ou sensoriais. A manifestação clínica vai depender da área do cérebro geradora da atividade neuronal excessiva. Por exemplo, crises que afetam a área motora do braço se manifestam com movimentos repetitivos do membro superior. Crises do lobo temporal, com alteração de consciência e movimentos sutis, boca e mãos, e as crises da área da visão, com fenômenos visuais oculares. Tratamento. Quando há o diagnóstico de epilepsia, o tratamento deve ser iniciado para a maioria dos casos, sendo mais eficaz o uso de medicações antiepiléticas. Pessoal, onde vai ser feito esse tratamento? Fez o primeiro atendimento, primeiro socorro. Esse atendimento, pessoal, é hospital, certo? Ah, você resolveu ir, a pessoa parou de convulsionar, você então, se tiver uma equipe completa, uma equipe com médico, enfermeiro, vocês vão fazer uma medicação ali, começar já mesmo ali a medicação para reduzir essas crises. Mas o tratamento é feito em hospital, tá? Cirurgias. Existem diversas abordagens cirúrgicas que estão reservadas para pacientes que têm crises epiléticas, resistentes ao tratamento com medicações antiepiléticas. Pessoal, tem algumas doenças que elas causam convulsões, né? E que elas são tratadas com... No Brasil, ela não é utilizada. Acho que a Anvisa não libera esse tipo de tratamento, né? Porque ele é feito do extrato da maconha. Então, o que acontece? Essa pessoa que tem esse tipo de doença, que ela convulsiona, ela precisa dessa propriedade da maconha, né? Então, a maconha não é só uma droga, ela tem efeitos medicinais também, né? Então, mas nos Estados Unidos é usado. No Brasil, se eu não me engano, a Anvisa não libera, né? Esse tipo de tratamento, tá? Pessoal, por hoje é só. Por aqui, essa primeira parte, né, de emergências clínicas.
Amanhã nós vamos partir para uma outra parte clínica também, né? Vamos fazer uma outra abordagem de outros assuntos também são pertinentes à profissão de socorrista, de bombeiro civil, né? Dependendo onde você vai trabalhar, ou de repente alguém de vocês, algum dia, vai prestar um concurso aí do Corpo de Bombeiro e vai continuar trabalhando isso também. E aí você vai um dia lembrar das aulas que você está tendo hoje. Nossa, eu prestei um concurso hoje, eu aprendi aquilo naquela época, hoje eu estou vendo isso de novo. Com certeza, pessoal, algumas diretrizes, algumas coisas vão mudar, né? Algumas coisas vão estar diferentes de hoje, daqui a uns anos, né? Mas eu já quero agradecer a todos aí pela atenção, tá? Espero que todos tenham uma boa aula, tenham tido uma boa aula. Bons estudos a todos, tá? Vou passar o questionário para você estar respondendo, tá? E a primeira parte da aula vai ser esse vídeo e a segunda parte da aula vai ser vocês respondendo. Não são muitas perguntas, tá? É tranquilo, tranquilo para responder. Não se preocupe, né? A prova vai ser no mesmo estilo desse questionário, então isso é uma maneira até mesmo de preparar vocês para como vai ser a prova, para vocês observar e dar aquela estudadinha, né? Pegar aquele bizu na matéria. Hoje à tarde eu vou lançar para vocês, tá? Tanto essa matéria quanto a outra. Então é momento de quê? De pegar o bizu, tá? Dar uma estudadinha, ler o que é mais importante lá de tudo que a gente falou, o que é mais importante de cada coisa. Você vai lembrar de tudo de uma vez? Não, então por isso que precisa haver um estudo, né? Fico por aqui, abração grande. Precisando de mim, é só chamar lá no grupo. Estou à disposição de vocês, ok? Tudo bom, tudo de bom para vocês. Muito obrigado.